Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã em mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E também o meu desejo é que você tenha uma semana abençoada, né? E vamos começar um devocional com uma palavra que eu quero trazer aqui sobre João Batista. Por quê? Porque eu quero trazer para você, durante essa semana, alguns vídeos que vão tratar a respeito do nosso chamado, a respeito daquilo que Deus está propondo a fazer através de nós, através da nossa vida, através daquilo que nós temos para oferecer. Talvez do pouco que nós temos para oferecer, Deus olha para nós e quer nos usar. E eu quero começar trazendo aqui a história de João Batista. João Batista, ele não apareceu do nada, né? João Batista não foi um homem que surgiu do nada na história. Houve ali um contexto para que João Batista pudesse surgir para batizar as pessoas. Ou seja, João Batista também foi para o deserto, João Batista também se alimentou, inclusive, de comidas muito estranhas, mas ele estava se preparando para algo que ia acontecer na vida dele. Jesus, a mesma coisa, Jesus não surgiu do nada, Jesus se preparou. E antes de ele exercer o seu ministério, o Espírito Santo levou para o deserto para ele continuar ali a ser moldado para que ele pudesse ouvir a voz do Pai e fosse preparado também para exercer o seu chamado aqui na Terra. A mesma coisa é eu e você. Nós precisamos entender que para exercermos alguns chamados ministeriais, ou qualquer que seja a atividade, nós precisamos nos preparar para isso. As pessoas perguntam, poxa Sérgio, você é músico? O que você fez para tocar violão? Me preparei. Foram anos de aulas, eu tocava violão todos os dias, mais de 4 horas por dia, para que eu pudesse aprender e desenvolver o meu dom. A mesma coisa com relação à oratória, a mesma coisa com relação à gravação de vídeos, a mesma coisa com a apresentação ao público. São anos de treinamento, são anos me preparando, sabe? Passando por diversos cursos, passando por cursos de oratória, cursos de comportamentos, cursos de gestos. Então é importante que a gente saiba que nós precisamos nos preparar para podermos exercer algumas funções. A mesma coisa é com a relação à Bíblia, com relação à nossa vida. Nós precisamos nos preparar antes para exercer funções. E hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas estão tentando inverter a história. Elas querem exercer algo, mas não querem se preparar para isso. Por isso que muita gente acaba correndo para a faculdade à distância, principalmente faculdades que levam um tempo curto, aí de 1 ano, 1 ano e meio, até no máximo aí, 2 anos para se formar. Por quê? Porque elas querem exercer algo de maneira tão rápida, mas não querem passar tempo aprendendo. É como mais ou menos, eu ouvi esses dias, de um pregador famoso, ele falou, olha, se eu tivesse que usar um machado para cortar árvore, eu passaria 90% do tempo afiando meu machado e 10% cortando árvore. E tem gente que está fazendo ao contrário, gasta 90% da sua força, da sua energia, batendo com o machado na árvore e gasta só 10% afiando o machado. Ou seja, tem gente que está gastando tempo, tem gente que está tentando exercer algo, mas não aprendeu. Está fazendo o caminho inverso. Antes você precisa afiar bem o seu machado para derrubar uma árvore, do que você ficar batendo e você não conseguir derrubá-la. Por quê? Porque o machado não está afiado. Porque as pessoas estão tentando inverter os papéis. Elas querem exercer uma profissão, mas não querem passar pelos 4, 5, 6 anos de faculdade. Por isso que existem faculdades, querido, que não dá para ser feita à distância. Tem faculdades que não dá para ser feita no tempo menor do que o tempo normal. Vamos pegar aqui uma faculdade de medicina. Tem como um médico se formar em 2 anos? Não tem. Ele precisa ficar os 6 anos da faculdade e ele precisa ainda fazer a parte da residência. Depois da residência vai fazer mais uma especialização e ele vai continuar estudando uma vida inteira. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa se preparar para os eventos que podem ocorrer lá na frente. A mesma coisa um psicólogo, a mesma coisa um motorista, a mesma coisa um pedreiro, a mesma coisa um engenheiro, a mesma coisa um pastor de uma igreja, a mesma coisa você enquanto pai, você enquanto filho, você enquanto empregado, você enquanto homem de Deus. Amém? E eu quero ler a passagem que vai falar sobre isso, que está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Vamos ler juntos. E o menino, que é João Batista, crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Ou seja, um homem que se preparou,
que crescia, mas crescia no espírito, um menino que crescia no espírito e foi para o deserto para se preparar para aquilo que ele ia fazer. Ou seja, ele só apareceu para Israel depois de ele ter se preparado, depois de ele ter realmente passado pelos processos necessários para a maturidade, para o crescimento. E eu te faço uma pergunta: você tem se preparado? Você tem se preparado para aquilo que está para acontecer na sua vida? Ou você faz aquilo que a gente ouve por aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou você realmente está se preparando para o teu futuro, você está se preparando para o amanhã, ou você quer exercer uma função de qualquer jeito? Você está se preparando? Porque tem gente que reclama, mas eu não tenho oportunidade de emprego, eu não tenho isso, não tenho aquilo, está difícil para mim, mas não se prepara. Sabe, querido, não vai atrás de uma especialização, não vai atrás de um curso técnico, um curso de teoria, para que a pessoa possa aprender algo, para aprender uma profissão de verdade. Sabe, querido, você precisa se preparar, porque Deus quer te usar. Você precisa se preparar também, querido, para a vinda de Jesus. Sabe, querido, tem gente que quer alcançar a eternidade, mas não quer se preparar para isso. Tem gente que quer alcançar uma eternidade, quer viver com Jesus, quer ir morar no céu, como a gente ouve muita gente falar. Não, eu quero morar com Deus, eu quero morar nos céus. Beleza, mas o que você tem feito para se preparar para esse momento? Você tem se preparado para estar diante do Pai? Você tem se preparado em renunciar a algumas coisas da sua vida, por mais difícil que seja, querido? Posso dizer para você, não é fácil renunciar. Não é fácil renunciar aos prazeres da sua carne. Porém, é necessário. Se nós queremos caminhar com Cristo, se nós queremos estar naquele ambiente, se nós falamos todos os dias, eu quero morar no céu, eu quero viver com Jesus, eu quero estar morando com Deus, querido, então eu preciso renunciar e eu preciso me preparar para esse momento. Quando a gente vai viajar, nós preparamos a nossa mala e ficamos pensando em tudo que vamos fazer. Já fazemos aqui na mente o plano daquilo que nós estamos programados para fazer. Qual é o passeio que eu vou fazer, qual é a hora que eu vou fazer para programar a roupa que eu vou usar. Por que nós não fizemos isso no dia a dia? Se nós já sabemos que o nosso tempo aqui na Terra ele é limitado e que para mim e para você pode ser que acabe amanhã, mas pode ser que acabe daqui a 40, 50 anos, eu não sei. Por que nós não nos preparamos? Por que a gente não faz já mais ou menos um plano na nossa mente daquilo que nós temos pretensão de fazer para nos preparar para a vinda de Jesus? Então, querido, nós precisamos estar preparados, não tem como eu avançar esse processo. Não tem como eu querer morar com Deus sem antes ter passado pelo processo das renúncias, pelos processos de arrependimento, pelo processo de conhecer a sua palavra, de aprender com a sua palavra, de ler, de ter comunhão com Ele. Da mesma forma, o emprego não tem como eu chegar num ambiente, querer ser líder de um ambiente de trabalho enquanto eu não me preparar para aquilo. Não adianta eu querer ser um pastor de uma igreja enquanto eu não me preparar para aquilo. Não adianta eu querer ser um psicólogo enquanto eu não fazer uma faculdade. Não adianta eu querer dirigir um carro enquanto eu não aprender a dirigir e não passar pelos processos. Então, querido, os processos fazem parte. Assim como João Batista passou pelos processos, eu e você precisamos passar. Para que um dia nós possamos fazer como João Batista. Agora nós podemos nos apresentar para Israel. Ou seja, agora que eu passei pelos processos, agora que eu estou passando pelas etapas, eu acabei de passar pelas etapas, agora eu posso me apresentar para o Pai. Agora eu posso me apresentar no meu ambiente de trabalho. Agora eu posso casar. Agora eu posso ter filhos. Agora eu posso exercer uma profissão. Amém, querido? Então se prepare. Esteja preparado, mas não queira pular etapas, não queira pular os processos. Amém, querido? Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana com a graça de Jesus. Um grande abraço.